Alô, alô, meu primeiro, boa tarde. Iniciando, né, mais uma aula aqui por vídeo. Espero que vocês já estejam se acostumando. Todas as vezes que a gente tiver essas aulas, vocês peguem o assunto o máximo possível. Se precisar dar uma pausa, pensa um pouco sobre o assunto, vai vendo devagar, porque esse é o momento da nossa introdução. E é imprescindível que todo mundo tenha em mente assim o mínimo possível para a gente poder caminhar bem em cada assunto que a gente estiver estudando, beleza? Vou começar aqui apresentando as funções de linguagem. Por que estudar a ideia de função de linguagem? Porque ela vai dar um outro caminho para a nossa interpretação. Primeira coisa, quando a gente vai estudar funções de linguagem, a gente tem que pensar em comunicação. Como é que se estabelece comunicação, beleza? Deem uma pausa, pensem um pouco como é que a gente faz para se comunicar. Normalmente, quem é que emite a comunicação? E quando a gente comunica, por exemplo, será que a gente tem que adequar o que a gente está dizendo? Será que a gente tem que pensar no meio que a gente está falando? Por exemplo, eu estou falando aqui pelo vídeo. Será que eu tenho que adaptar essa minha comunicação diretamente para que chegue até vocês, que são meus receptores, e aí vocês obtenham a informação com a maior qualidade e da melhor forma possível? Isso tudo é coisa para a gente pensar, beleza? A gente vai ver também as 6 funções diferentes de acordo com a teoria da comunicação. E esse conteúdo está na página 180 até a página 184 do livro de vocês. Começando, ó, no livro de vocês tem esse exemplo, eu trago aqui também. É um desenho do rapaz de azul, que ele representa o próprio desenhista. Ele chega, pede licença à moça, a moça pergunta para ele, né, quem é você? E aí ele responde que é o próprio autor. Mas não é possível ele ser o próprio autor se ele é uma representação desenhada. E depois ele explica. Eu não sou Adão de verdade, Adão é o nome do autor. Ele também está me desenhando. É um desenho que se apresenta como desenho e fala sobre o próprio desenho. Isso é uma coisa para a gente pensar sobre comunicação, né? Como se fosse assim, olha, eu não sou Leandro, eu sou aqui uma gravação de Leandro falando diretamente para vocês, porque quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu vou estar fazendo outra coisa. Mas está aqui minha gravação, ela pode ser repetida milhares de vezes. Aí é uma coisa para a gente pensar na comunicação. Tipo, qual é o canal que o Leandro está desempenhando para fazer essa comunicação? Qual é o tipo de linguagem que ele está adaptando para falar diretamente com a gente, né? E aqui, ó, aqui tem outra foto. Engraçado que isso aqui é uma gravura, lembre-se, isso aqui não é uma pessoa, isso aqui é uma representação de uma pessoa de azul. E essa representação está olhando o espelho e fazendo outro desenho, que é outra representação. É a representação de pintar que está em jogo aqui nesse quadro. E aqui vocês têm outro poema também, em que o poeta ele vai dizendo, ó, que gastou 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. Ele está fazendo uma poesia sobre a própria escrita da poesia. Vê que coisa louca. No entanto, ele está cá dentro, inquieto e vivo. Inquieto vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Aí, nesse momento, ele vai dizer, mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Ele está fazendo a poesia falando sobre a própria poesia. Isso tudo aqui é uma função de linguagem específica, que a gente chama de metalinguagem, daqui a pouco eu vou explicar por quê, mas não só existe a metalinguagem, existem vários tipos de linguagem de acordo com as partes e o que é que se sobressai em cada parte quando a gente estabelece uma comunicação. Vou dar um exemplo. Agora eu estou falando sobre o contexto específico que é língua. Eu sou Leandro e eu sou o emissor, ou seja, eu estou emitindo essa informação para vocês, que são meus receptores. Cada pessoazinha aí que eu estou falando diretamente, do primeiro ano, manhã, primeiro ano vespertino, administração, e primeiro ano, informática. Cada um de vocês vão estar me ouvindo e vocês são meus receptores. Eu sou o emissor direto aqui. Mas eu estou falando de um contexto específico que não tem tanto a ver comigo, tem a ver com o assunto de português. Ou seja, eu estou falando de um contexto que é o contexto das linguagens. Eu não estou concentrando a informação em vocês nem em mim, tá certo? E eu estou obedecendo cada esquema desse tem uma função específica que a gente vai conhecer a partir de agora. Massa? Primeiramente, às vezes a comunicação, ela se concentra no emissor. Às vezes não, ela pode se concentrar no contexto, no receptor, no canal, mas ainda assim, eu não vou deixar de ser o emissor nesse momento que eu estou falando com vocês. Se vocês estivessem falando diretamente comigo, eu seria o receptor e vocês seriam meus emissores. Mas aí eu estou
falando diretamente, não estou ouvindo, e gravando para um canal, que é um canal audiovisual, que é o vídeo. Mas vamos lá. Quem é o emissor nesse momento? Léo. Leandro, professor de português, do que vocês quiserem chamar, beleza? E aí é que tal? Vocês podem me chamar de emissor, de locutor, remetente. Por quê? Porque eu estou exercendo essa função de enviar os elementos que eu estou comunicando diretamente para vocês. Nesse envio, eu sou o emissor. Mas existem outras partes da comunicação. Por exemplo, vocês que estão me ouvindo e me vendo nesse momento, a galerinha do primeiro ano, tanto manhã quanto tarde. Qual é o papel que vocês estão exercendo exatamente agora? Vocês estão fazendo o papel de receptores. Eu posso chamar vocês também de locutários ou de destinatários. A quem se destina a comunicação, né? O contexto, através de um canal, eu estou mandando uma mensagem e também estou usando um código específico, beleza? O canal, gente, é o meio físico por onde circula a mensagem entre o emissor e o receptor. Por exemplo, vocês estão me vendo do celular de vocês e através de um aplicativo que permite transmitir um texto verbo visual. Esse aparelho eletrônico que permite a transmissão de textos verbo-visuais, no caso de agora, né? Então, vocês estão vendo pelo canal. E é engraçado que toda vez que a gente tem um canal específico, a gente testa, né? A gente está falando pelo Meet. Opa, vocês estão ouvindo? Tá bacana a imagem, o som, a internet está boa para dar para ouvir? Isso tudo a gente vai testando o canal, porque o canal é imprescindível para a comunicação. Se eu estivesse falando diretamente com vocês, eu ia dizer, opa, gente, silêncio, vamos lá, bom dia, começamos. A gente sempre está testando o canal. Seguindo, a gente estabelece sempre uma mensagem. É o que eu quero passar diretamente para vocês. A mensagem agora é sobre a funcionalidade da linguagem, né? Então, ó, há sempre várias possibilidades de aprender funções de linguagem. Essa aqui é a minha essa é a minha mensagem de agora. O que é mensagem? É o conjunto de enunciados, tipo as frases que eu vou organizando, produzidos pela seleção e combinação de símbolos, realizados por um determinado indivíduo. Eu venho organizando a minha mensagem aqui para passar diretamente para vocês. Aí, essa é a mensagem. E aí vocês percebam, às vezes a mensagem ela está tão forte que a gente acaba esquecendo do que a pessoa quer comunicar diretamente, qual é a informação, o contexto, e fica concentrado na linguagem, somente a linguagem. É o que acontece na poesia, já eu entro nesses créditos. Beleza? A gente tem também o código, ó, tipo, qual é o código que eu estou estabelecendo aqui? O código, ele se trata do sistema que é utilizado por quem estabelece a comunicação, um conjunto de símbolos e regras. Por exemplo, se eu estou falando aqui pelo vídeo, eu tenho um conjunto de símbolos e regras que eu vou estabelecendo um tipo de código para falar e me comunicar diretamente com vocês. Tem gente que se comunica, por exemplo, por batidas, ó. Tipo, 2 batidas significa uma coisa, 3, outra. E aí você estabelece, por exemplo, o código Morse. Ou seja, o código é como a gente organiza para comunicar. Eu posso estabelecer um código através de poemas, por exemplo, ou através de palavras estabelecidas de forma desorganizada, mas organizada para vocês. Então, ó, o tipo de código que eu estou utilizando agora é a aula, tipo expositiva e falar de língua portuguesa. E assim a gente vai se entendendo, beleza? E a última, né? O último esquema do processo de comunicação, a última finalidade das 6, né? É o contexto. Por exemplo, o contexto é determinado pelo assunto que a gente vem conversando. No caso, a gente está falando aqui de funções de linguagem. Então, eu toda hora estou explicando sobre língua portuguesa, sobre comunicação, para circular nesse contexto. Se eu começo a mudar o contexto, começo a falar de mim, de como foi minha vida, tudo mais, eu mudo e concentro no emissor. Mas não, eu estou falando contextualmente sobre determinada coisa. E vocês podem ver que vai para a terceira pessoa. Então, ó, as funções de linguagem, elas vão se separando e vão se categorizando de acordo com esse esqueminha que elas vão se concentrando. Por exemplo, a gente está em época de eleição, né? Aí, de repente, a gente pode começar a falar sobre alguns fatos. Por exemplo, eita, tu viu aquela maratona? O menino falou do outro candidato, falou falou mal dos outros, tudo mais, aí eu estou falando de um referencial, né? Estou falando de algum esquema. E ninguém saiu com máscara. Aí, eita,
tudo mais. Eu estou falando sobre a terceira pessoa, não estou falando de mim, mas estou falando para o receptor sobre determinado contexto. Quando o objetivo da mensagem é a transmissão de informação, qual foi minha informação nesse momento? Falar sobre as eleições, falar sobre os candidatos. Sobre a realidade ou sobre o elemento a ser designado, diz que a função predominante no texto é a referencial denotativa. Para que ela seja referencial denotativa, eu tenho que me deslocar e falar sobre algo ou alguém. No caso, eu estava falando sobre o candidato, que tinha circulado lá, falando mal do outro candidato, mas eu não tenho tanto a ver com essa história. Eu estou falando muito mais sobre eles, né? Diretamente sobre eles. Função emotiva ou expressiva, quando o objetivo da mensagem é a expressão das emoções, atitudes, estados de espírito da pessoa que está passando diretamente. Mas, rapaz, eu me senti tão mal ontem. Percebam que eu agora estou concentrando na primeira pessoa. Eu me senti tão mal quando eu vi aquela situação daquele candidato. Eu nunca vi uma coisa dessa. Vocês podem ver que o contexto sai um pouco de cena, mesmo existindo um contexto, e vai agora para o emissor. Agora eu posso direcionar diretamente para o receptor, que são vocês que estão ouvindo, né? Eu posso chamar de conativa ou apelativa. Quando é? Quando o emissor, ele quer direcionar para vocês e acaba jogando para vocês toda a carga de informação. Por exemplo, vote 9999, vote 9999, vote 9999 que tudo vai melhorar. Vote 99. Aí eu vou apelando, daqui a pouco eu estou hipnotizado. Por quê? Porque essa pessoa, ela está jogando toda a informação diretamente para mim, como se eu tivesse que fazer alguma coisa. Tinha uma propaganda antiga que era compre batom, e o menino apelava para você comprar batom. Dá uma pesquisada depois nessa propaganda. Ela é o símbolo da função apelativa. A gente tem também a função fática, que é tipo, olá, como vai? Me dá um abraço, eu não acredito. E aí sim, até logo, tchau. Por quê? Porque as pessoas, elas não tinham assunto. O assunto foi muito mais um falar com o outro, ó, percebe bem nesse desenho aqui. E aí a gente está testando toda hora só o canal de comunicação, sim. Mas cadê o restante? Eles vão falar sobre o quê? Eles vão falar sobre si? Ele vai falar alguma coisa diretamente? Vai dar algum conselho? Não. Acabou por aí. Aí essa é a função fática, que se concentra no canal. E a gente tem a metalinguística, que é aquela, as três que vocês viram primeiramente, né? A do cara que está pintando o outro, a desse aqui, que ele tem consciência de que ele é um desenho, e o desenho mostra que isso é um desenho. Filmes que falam sobre filmes, eu vou consultar um dicionário, e o dicionário vai trazer o significado de outras palavras. Aí isso tudo é um código falando sobre outro, né? Aí, tipo, a partir do momento que eu tenho o objetivo da mensagem é falar sobre a própria linguagem, aí eu tenho essa função metalinguística, beleza? Terminamos a aula por aqui. E a ideia foi o quê? Compreender que há muitas formas de interpretação de um texto. Tipo, para eu entender esse assunto, gente, eu não só posso ficar focado no que ele quis dizer, mas a forma que o texto está comunicando. Aí eu começo a aprender melhor sobre esse assunto. Falar sobre a teoria da comunicação também e saber relembrar quais são os participantes de um ato comunicativo, né? Emissor, receptor, canal, contexto, deixa eu ver o que mais, código, mensagem, tudo isso faz parte desses participantes, né? E diferenciar cada função. Chegando aí, conseguindo fazer isso, ó, beleza. Mando um beijo para vocês e qualquer coisa, voltem o vídeo ou então esperem para a aula do Meet que a gente conversa mais sobre esse assunto, beleza? Tchau, tchau.